E eu quero te falar sobre a possível concorrência que existe dentro da faculdade que poderia te impedir de evoluir, de crescer, porque tem muita gente, porque tem muito estudante, porque tem muito, enfim, muita gente querendo a mesma coisa que nós queremos. Será que isso é real? Será que a gente pode ter algum problema em razão de tanta gente estar no direito e aí isso nos atrapalhar no nosso crescimento? Será que na faculdade eu já tenho esse tipo de situação? E é o seguinte, quando a gente fala de concorrência, quando eu falo de concorrência no mercado de trabalho, todo mundo sabe, né? Ah, o advogado que concorre com o outro porque tem um cliente que poderia ir para um, poderia ir para outro, mas acaba escolhendo um ou outro, enfim, aquele advogado é meu concorrente, então eu tenho clientes que ele não tem, eu quero ter mais clientes, a gente sabe, né? Ou então em empresas, a gente sabe que é concorrência. E basicamente é aquela ideia de que existem profissionais no mercado que fazem a mesma coisa, que prestam o mesmo serviço e que existem clientes que buscam aquele serviço. E, enfim, as pessoas querem ser melhores ou querem superar a concorrência para justamente não perder esses clientes. Então, no mercado de trabalho, a concorrência é mais fácil de ser compreendida. Mas e na faculdade, professora? Nós temos concorrência na faculdade de Direito? E aí, meu caro, é claro que sim, nós temos concorrência na faculdade de Direito, mas eu quero fazer alguns apontamentos aqui sobre o que tu tem que pensar quando tu pensar que tu tem concorrentes e que tu está buscando impulsionar a tua carreira no direito, obviamente para evoluir, para encontrar o teu lugar no direito, para ser o melhor profissional que tu quer ser. Então, tem algum problema aí? E assim, quando eu falo que existe concorrência no direito, na verdade, tu tem que pensar que existe a concorrência com aqueles seus colegas, em alguns momentos em específico, que vão ser muito pontuais. Por exemplo, tem uma bolsa na tua faculdade e os teus colegas, 30 colegas, sei lá, o número X de colegas quer aquela bolsa, tu também quer, então tu vai concorrer àquela bolsa contra eles, né? Vai disputar a bolsa, todo mundo quer, alguém vai conseguir e outras pessoas não vão conseguir. Mas também tem aquela ideia de que, em um cenário amplo, nós temos mais de 1.755 faculdades de direito no Brasil. E aí, é claro, eu nem conheço a pessoa que estuda direito lá não sei aonde, lá do outro lado do Brasil, mas, querendo ou não, tá todo mundo na mesma área. Todo mundo que se formar vai querer encontrar o seu lugar no direito depois. E aí a gente pode pensar nessa concorrência absurda, né, que existe, e isso pode nos travar. Prof, mas assim, então quer dizer que eu posso ser prejudicado porque o meu colega quer a mesma coisa que eu posso ser prejudicado e impedido de evoluir porque outras pessoas também querem evoluir? E aí a gente tem que tomar cuidado, né, gente? Primeiro, que essa chamada concorrência nada mais é que a vida normal, é absolutamente normal, tanto no mercado como na vida, ter pessoas que querem a mesma coisa e que vão fazer o seu melhor, né, para alcançar aquilo que elas desejam. Então, quando a gente fala de concorrência na faculdade, o que tu tem que cuidar é para que isso não se transforme num motivo, primeiro, para que tu te feche e se torne aquelas pessoas egoístas que não querem ajudar ninguém, que não dividem, que não compartilham porque tem medo de que os colegas passem na frente, de que os colegas ganhem alguma coisa. Isso não pode acontecer. E segundo, quando a gente para pensar nessa situação, tu jamais pode acreditar que tu vai ter problemas para evoluir e para crescer quando a gente está falando de iniciativas que tu independe de qualquer pessoa por causa daquele colega, daquela chamada concorrência. O que eu quero dizer aqui é que a gente não deve acreditar que colegas ou, enfim, todas as pessoas que estudam direito no mundo, a gente não pode acreditar que isso vai atrapalhar no nosso desenvolvimento. É isso? É isso. Esse é o ponto central que eu quero te trazer hoje. Sim, nós temos milhares, centenas de milhares, eu diria, de estudantes de direito no Brasil, porque nós temos 1.755 faculdades de direito, né? Acho que tu já tá careca de saber disso também. Isso tende a aumentar com essa oferta de cursos EAD que vai começar a vir daqui a pouquinho, né? Já está bem adiantado no MEC isso. Mas se a gente parar para pensar, se a gente começar a entrar nessa bolha de que tem muito estudante, que tem muita concorrência, que é muito difícil, a gente começa a ir para o lado do negativismo e é difícil de sair. Se tu parar para pensar, no entanto, que tu pode te construir, estudar, melhorar, evoluir, encontrar habilidades, desenvolver habilidades, né?
buscar aprimorar aquilo que tu tem um pouco de dificuldade. Se tu parar para pensar e assumir essa responsabilidade, a gente sai dessa questão da concorrência. Então, tu consegue perceber que nós temos esse fantasma da concorrência que no direito todo mundo fala o tempo inteiro de quantos estudantes nós temos, de quantos advogados nós temos no Brasil, mas poucas são as pessoas que param para pensar que elas devem investir o seu tempo na sua própria evolução. O que eu estou te falando aqui? A gente tem que ter medo da concorrência? Não. Ela pode te impedir de evoluir? Não. Não pode. Ah, mas peraí, prof, se eu quero, por exemplo, apresentar um trabalho, aprovar um trabalho, ganhar uma bolsa, tem só uma bolsa e tem 30 colegas que querem, isso pode me atrapalhar sim, porque se não tivesse essa gente toda, eu ia conseguir com certeza. Bom, gente, mas aí como eu falei, essa é a vida, né? Mesmo que a gente tivesse menos faculdades, mesmo que a gente tivesse muito menos alunos, sempre vai ter alguém que vai buscar a mesma coisa que tu, certo? Então, não é porque nós temos um absurdo de alunos de direito que a tua vida, nossa, se eu não tivesse nenhum colega, aí sim ia ser tudo mais fácil. Talvez não. Já parou para pensar que também nós temos mais oportunidades e mais fomento na nossa área, porque existe muita gente nessa área também? Então, assim, não é que eu estou querendo defender estes números absurdos de faculdades e esse número imenso de estudantes de direito. Mas, com certeza, por exemplo, o número de eventos científicos no direito, ele é muito grande porque nós temos um grande número de pessoas que atendem esses eventos, que precisam, que vão, que gostam. Da mesma forma, nós temos, por exemplo, uma imensidão de cursos, de cursinhos, de possibilidades de aprimorar o nosso conhecimento, também porque nós temos uma massa gigantesca de estudantes de direito. Mas sabe, eu quero te falar uma coisa, aliás, eu vou te trazer 2 pontos aqui bem importantes. Primeiro, quando a gente começa a pensar nesse número imenso de estudantes, talvez tu não tenha parado para pensar que deste imenso número, a tua concorrência verdadeira, se tu tá aqui e se tu quer impulsionar a tua carreira ainda no teu estudo, no período de graduação, a concorrência, ela é baixíssima. Por quê? Porque, sinceramente, dos colegas que tu conhece, assim, digamos que tu tenha mais 20, 30, 40 colegas, quantos são aqueles que tu olha e tu fala, não, realmente, esse aqui tá dedicado, ele faz o que ele tem que fazer, ele estuda, ele é um exemplo. Quantos? Porque na minha sala de aula, olha, eu devia ter uns 3, 4, 5. Claro que ninguém é perfeito, mas a gente percebe que muitos estudantes ainda não acordaram. Então, quando tu começa a pensar nesse número imenso de concorrentes, de pessoas que estudam direito, até dos seus próprios colegas, tu tem que fazer um filtro. Porque se tu se importa, quer melhorar, quer evoluir, quer crescer, tu é um entre um número reduzido. Porque nós ainda temos uma grande parte que tá lá por tá, ou que acredita que vai dar certo no final e não se preocupa em melhorar em nada, em evoluir, em crescer, em estudar. Vai na aula, sai da aula, vai na aula, sai da aula. Nem estuda direito, dá um jeito de passar nas provas. Então, gente, primeiro ponto, e isso eu quero que tu até me responda aqui no vídeo, se tu tá assistindo até aqui, se na tua sala de aula tu tem muitos colegas que são, assim, exímios, exemplos, colegas que se dedicam, colegas que se preocupam com o futuro, que buscam experiências, né? Faz estágio, faz pesquisa, ao mesmo tempo também busca projetos, fez intercâmbio. Quantos dos teus colegas realmente fizeram tudo isso? Sabe? Quantos dos teus colegas realmente se preocupam a ponto de fazer? Porque assim, também preocupar-se é ficar com aquilo na cabeça, mas se tu não fizer nada para mudar, daí não adianta muito. Então, gente, a concorrência de quem realmente se importa e arregaça as mangas para aprender, para melhorar, para crescer, para evoluir, é muito pequena. São poucos, considerando todo esse número, é uma porcentagem muito pequena que realmente está ali para melhorar, para crescer, para fazer acontecer. Então, assim, eu tenho que ter medo da concorrência? Mais uma vez, não. Não, porque a concorrência verdadeira, ela é muito pequena.